6h58, Guilherme Oliveira, nosso repórter pelas ruas de São Paulo, está aqui conosco agora para falar sobre as investigações daquele trágico e absurdo caso que nós trouxemos ontem na Zona Sul de São Paulo. Um agente da CT, enquanto trabalhava, foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto. O que a polícia já sabe, pelo menos agora conseguiram identificar o criminoso, Guilherme, bom dia. Perfeito, Lupato. Bom dia para você e para o Sabino, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Sim, o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, já conseguiu identificar esse criminoso que matou o agente de trânsito, o agente da CET, o José Domingos da Silva. Inclusive, a gente fala ao vivo desse momento do DHPP no centro da cidade de São Paulo. Esse criminoso já foi identificado, mas ainda não foi preso. Ele ainda está foragido, a polícia está atrás dele, assim como está atrás do comparsa dele. De acordo com os policiais, havia um segundo bandido ali em outra moto acompanhando toda aquela situação, mas quando percebeu que tudo deu errado, fugiu para um lado e o bandido que atirou no agente Seu Domingos, como era conhecido, fugiu para o outro. Agora, 11 horas da manhã, está começando o velório com o corpo do Seu Domingos em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. Esse velório que vai até as 2 horas da tarde e aí sim o corpo dele será enterrado também em Budas Artes, na Grande São Paulo. Ontem eu estive mais cedo no local desse crime, logo um pouco depois, por volta das 11 horas da manhã, eu estive lá, conversei com alguns moradores e esses moradores relataram o seguinte, que casos como esse são corriqueiros. Infelizmente, bandidos estão atuando nessa região de moto, com arma, tentando roubar a aliança, como esse bandido tentou roubar a aliança do Seu Domingos, mas também tentando roubar celulares. Só que, pessoal, há uma delegacia a menos de 1 quilômetro desse local do crime. E essa delegacia não surte o efeito ali desejado para os moradores, que seria a segurança. Muito pelo contrário, é um local muito inseguro. A gente vai ouvir agora os relatos desses moradores. Toda semana tem uma ocorrência. E mesmo com a delegacia perto aqui, a bandidagem... Sim, tá solta aqui no pedaço. E é mais de manhã, de noite? De manhã e à tarde. À noite acho que não tem muito. E essas ocorrências normalmente são como? É bandido em moto mesmo? Moto, sempre. Ou trânsito ali na esquina. Caminhão que pega moto, essas coisas. É um bairro bem perigoso aqui, a gente tem medo de circular dentro de qualquer horário. E tem bastante assalto por aqui? Bastante, praticamente uma vez na semana. Passa as polícias aqui e mesmo assim não inibe os bandidos. Eles fazem o que tem que fazer, o horário que tem que fazer. E a senhora tem medo de sair aqui da rua? Tenho. Medo de sair para colocar lixo, medo de chegar e entrar, medo de atender alguém no portão, tenho bastante medo. Só para quem não acompanhou essa história desde o início, o agente de trânsito José Domingos da Silva estava aplicando a multa num caminhão que estava estacionado num local indevido e no momento em que ele estava aplicando essa multa, o bandido chegou de moto ali já com arma em punho, exigindo a aliança. Depois houve uma luta corporal e o bandido acertou pelo menos 3 disparos no peito do agente de trânsito, do agente da CT, que inclusive nem chegou a ser levado ao hospital. Ele infelizmente morreu no local desse crime. Hoje às 2 horas da tarde, várias homenagens vão acontecer para o agente de trânsito, porque ele atuou por mais de 15 anos na CT, na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, e essas homenagens vão ser o seguinte: às 2 horas em ponto, 1 minuto de silêncio, várias viaturas da CT com os agentes vão fazer esse minuto de silêncio, e depois, durante 5 minutos, as sirenes das viaturas vão ficar ligadas. E isso vai acontecer, por exemplo, em frente ao Teatro Municipal, no centro de São Paulo, em frente ao MASP, ali no Vão Livre, na Avenida Paulista, também na região central, no estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo, além do Autódromo de Interlagos, na zona sul. Mais cedo, às 10 horas da manhã, vários agentes da CT, viaturas, se concentraram no local desse crime, na Chácara do Jockey, na zona oeste de São Paulo, mais especificamente na rua Osíris Magalhães de Almeida, e eles fizeram ali uma homenagem também no local desse crime, depois seguiram em comboio até o local do velório em Budas Artes, na Grande São Paulo, pessoal. Obrigado, Guilherme Oliveira. Vamos continuar de olho nesse caso absurdo. Um agente da CT trabalhando, estava na rua ali cumprindo seu papel com a tentativa de assalto. E a impressionante alta dos casos noticiados de tentativa de roubo de aliança. A gente falava isso aqui ontem, é sempre bom lembrar. Já tentaram morder dedo, agora mataram
é um absurdo. Criminoso que em Pinheiros roubava 10 alianças por dia. Isso não pode se tornar um crime popular aqui na cidade de São Paulo, mais do que todos os outros que a gente já tem, né? Somado a isso. 11 horas, diga, vai ter Sabino. de marido agora tirando aliança e falar assim, olha, não, é que eu ia ser assaltado, tá? Vai abrir brecha, Sabino. 11 horas 3 minutos.